Eu sou Baro, uma arquiteta de 30 anos que achava que sabia o que família significava. No meu aniversário, fiquei paralisada enquanto suco de cranberry pingava no meu vestido de $5.000, manchando o tecido como minha família havia manchado minha confiança por anos. Minha sobrinha deu um sorriso irônico, com os olhos frios, enquanto dizia: "Agora você parece tão vulgar quanto realmente é." Minha mãe chegou a aplaudir, enquanto minha irmã assistia com orgulho inconfundível. Elas não imaginavam que sua atuação cruel se tornaria o ponto de virada que mudaria tudo. Antes de contar como fiz minha família se arrepender de cada momento daquela noite, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre como se defender. Crescer como a ovelha negra da minha família era como viver em uma casa onde todos os espelhos mostravam o reflexo de todos, menos o meu. Desde as minhas primeiras lembranças, eu sabia que era diferente. Minha mãe, Vivian, agora com 58 anos, construiu toda a sua identidade em torno do status social. Cada decisão, amizade e até mesmo a cor da nossa caixa de correio eram calculadas para impressionar as pessoas certas. Seu cabelo loiro impecavelmente penteado e sua coleção de bolsas de grife eram sua armadura contra a mediocridade da classe média. Meu pai, Harold, era diferente. Ele trabalhava como consultor financeiro, mas se importava mais com o bem-estar dos clientes do que com o patrimônio líquido deles. Papai era meu aliado, aquele que piscava para mim do outro lado da mesa quando minha mãe falava sobre as decorações de Natal cafonas dos Andersons ou sobre os sapatos de marca desconhecida dos Wilsons. Ele entrava sorrateiramente no meu quarto depois daqueles tensos jantares em família com sorvete e sussurrava: "Ser gentil vale mais do que ser importante." Baro, 5 anos atrás, o câncer de pâncreas o levou, e com ele foi meu único defensor. Minha irmã Elaine, de 36 anos, dominava a arte de ser o reflexo perfeito da nossa mãe. Ela se casou com Richard, um advogado corporativo cuja família tinha dinheiro e conexões antigas. O casamento deles foi destaque em uma revista regional, algo que minha mãe mencionou em todas as reuniões durante os 3 anos seguintes. Elaine absorveu os valores da nossa mãe como uma esponja, incluindo a sutil arte de diminuir minhas conquistas e, ao mesmo tempo, ampliar as dela. E havia também minha sobrinha Zoe, de 16 anos, prestes a fazer 40. Ela herdara o charme social da mãe e a língua afiada da minha. Eu a vi crescer, de uma criança curiosa que me seguia por toda parte, para uma adolescente que me olhava através de mim como se eu fosse feito de vidro. Ela aprendeu cedo que dispensar a tia Baro rendia acenos de aprovação da mãe e da avó. Apesar de ter me formado como a melhor da turma na faculdade de arquitetura e ter progredido em um escritório de prestígio, nada do que eu fazia parecia ser considerado sucesso aos olhos da minha família. Quando ganhei uma bolsa para estudar design sustentável na Europa, minha mãe suspirou e disse: "Acho que é legal se você gosta desse tipo de coisa." Quando comprei meu primeiro carro com meu próprio dinheiro, Elaine comentou que era sensato, com o mesmo tom que se usaria para descrever sapatos confortáveis para idosos. Depois que meu pai faleceu, as reuniões familiares tornaram-se cada vez mais difíceis. Sem o seu apoio, os comentários passivo-agressivos tornaram-se mais diretos, a exclusão mais óbvia. Eu estava constantemente sentada na extremidade das mesas de Natal. Minhas notícias eram ignoradas durante as atualizações familiares. Meus presentes eram abertos por último e com o mínimo de entusiasmo. O que tornava tudo tão confuso era que, no papel, eu era bem-sucedido. Meus projetos de moradias urbanas sustentáveis haviam ganhado prêmios. Eu havia quitado meus empréstimos estudantis aos 28 anos. Eu tinha amigos que valorizavam minha lealdade e criatividade. No entanto, na presença da minha família, voltei a ser a criança insegura e desesperada por aprovação. No ano passado, fui selecionado para liderar a equipe de projeto de um edifício inovador de uso misto que incorpora tecnologia verde. O projeto foi destaque na Architectural Digest. Pela primeira vez, pensei que tinha algo que finalmente impressionaria minha família, preocupada com seu status. O projeto representava tudo em que eu acreditava: sustentabilidade, acesso à comunidade e design elegante. Foi essa conquista que me deu coragem para organizar meu jantar de aniversário de 30 anos no Lumiere, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Pensei, talvez ingenuamente, que a combinação do meu sucesso profissional com um ambiente prestigiado poderia finalmente me render o respeito que eu buscava há décadas. Eu queria, só uma vez, ver orgulho nos olhos da minha mãe voltados para mim. Só uma vez, que minha irmã reconhecesse meu trabalho sem reservas. Só uma vez, que minha sobrinha me visse como alguém que valia a pena conhecer. O que eu não percebia era o quão profundamente ameaçador meu sucesso era para a hierarquia familiar. Minha mãe e minha irmã construíram suas identidades em torno da superioridade, em torno de ter as coisas e conexões que importavam em seu mundo cuidadosamente organizado. Meu sucesso em uma área que eles não conseguiam controlar ou entender não se encaixava na narrativa deles.
E, como eu logo descobriria, eles preferiam destruir a noite a me deixar sair da função que me haviam atribuído. Vestido de $5.000 era uma extravagância que eu realmente não podia pagar. Pendurada no meu armário, a seda esmeralda escura parecia zombar da minha natureza prática. Eu nunca havia gasto tanto com roupas antes, sempre priorizando minhas economias e investimentos no meu pequeno, mas crescente, negócio de consultoria arquitetônica. Mas algo sobre completar 30 anos e ainda lutar pelo respeito básico da minha família me levou a essa compra típica. Meu apartamento não se parecia em nada com a casa espaçosa da minha irmã, no subúrbio, com paisagismo profissional e bancadas de mármore importado. Meu espaço era um apartamento de um quarto em um prédio Art Deco no centro da cidade, a uma curta distância do meu escritório. Eu mobiliei cuidadosamente ao longo dos anos com peças que eu amava, uma mesa de desenho vintage que servia como minha escrivaninha, estantes repletas de livros e romances de arquitetura, plantas florescendo na exposição ao sul e obras de artistas locais cujo trabalho me tocava. Era modesto para os padrões da minha família, mas refletia quem eu era. Enquanto eu me maquiava cuidadosamente na noite do meu jantar de aniversário, não pude deixar de me lembrar de comemorações anteriores que deram errado. Meus 21 anos, quando minha mãe anunciou os resultados da cirurgia plástica durante o corte do meu bolo. Meus 25 anos, quando Elaine aproveitou meu brunch de aniversário para revelar sua gravidez. Meus 27 anos, passei sozinha porque a família tinha esquecido enquanto participava de um baile de gala beneficente. A doutora Laura, minha terapeuta há 2 anos, havia me alertado durante a sessão do dia anterior. Baro, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. O que te faz pensar que este jantar será diferente dos encontros anteriores? Sua pergunta gentil me fez remexer na confortável cadeira do escritório. Conquistei algo significativo agora, respondi, sabendo quão frágil a justificativa soava. E estou escolhendo o local, controlando as variáveis. A DRA. Laura Sorio, gentleman. Você pode controlar o ambiente, mas não o comportamento deles. Já pensou em como seria o sucesso esta noite e como se protegerá se não sair como esperado? Eu não tinha respondido, não mesmo, porque a verdade era desconfortável. Eu ainda era aquela menininha arrumando a mesa com tanto cuidado, usando seu vestido mais bonito, torcendo para que aquela fosse a hora em que minha mãe percebesse. Aquele seria o dia em que eu pertenceria. Meu celular vibrou com uma mensagem de Jasmine, minha melhor amiga desde a faculdade. Arrase hoje à noite, mas lembre-se da sua estratégia de fuga, se necessário. Estou de prontidão para terapia de emergência com sorvete. Jasmine já havia testemunhado as consequências de muitos encontros familiares. Ela nunca entendeu por que eu continuava tentando, mas me apoiou mesmo assim. Só me prometa que não vai deixar eles entrarem na sua cabeça dessa vez, ela insistiu enquanto me ajudava a escolher o vestido. As opiniões deles não são fatos. Enquanto eu prendia o delicado colar de ouro que fora o último presente de aniversário do meu pai, pratiquei as técnicas de respiração que a doutora Laura me ensinara. Inspirar 4 vezes, segurar 7, expirar 8. Meu reflexo mostrou uma mulher elegante e bem-sucedida, com um vestido deslumbrante. Eu me perguntei se minha família finalmente haveria também. A reserva no Lumiere exigiu muita iniciativa. Um dos meus clientes conhecia o proprietário, e eu havia projetado uma casa de fim de semana para ele, o que me rendeu esse favor. Solicitei a melhor mesa, encomendei champanhe e providenciei uma sobremesa especial. O esforço parecia esperançoso e patético ao mesmo tempo. Cheguei 30 minutos antes, querendo garantir que tudo estivesse perfeito. O maitre me cumprimentou pelo nome e me acompanhou até uma mesa privilegiada perto das janelas com vista para as luzes da cidade. O restaurante vibrava com uma energia elegante. Taças de cristal refletiam a luz suave, conversas conduzidas em tom respeitoso. Tudo está preparado de acordo com as suas especificações, senhorita Matthews, garantiu-me o maitre. O champanhe será servido assim que os seus convidados chegarem, e o chefe aprovou pessoalmente as opções do menu. Por um breve momento, me senti poderosa e no controle. O cenário era impecável, minha aparência impecável, minha recente conquista profissional substancial. Talvez esta noite finalmente fosse diferente. Então meu telefone tocou com mensagens da minha mãe. Podemos nos atrasar alguns minutos. Trânsito perto do clube de campo. Tradução. O engajamento social dela teve prioridade sobre a pontualidade no meu aniversário. De Elaines. Oi, tem uma prova de francês amanhã, mas estamos fazendo o sacrifício de estar lá. Tradução. Meu jantar era um inconveniente que eles estavam suportando, não uma celebração que eles valorizavam. Silenciei meu celular e respirei fundo novamente. O nó familiar de ansiedade apertou meu estômago, mas eu o reprimi.
Esta noite seria diferente porque eu era diferente. Eu havia me tornado mais forte, mais bem-sucedido. Não deixaria que o comportamento deles me afetasse. Enquanto bebia água e observava o restaurante se encher de clientes, ensaiei como compartilharia minhas novidades sobre a matéria da Architectural Digest. Pratiquei manter uma expressão neutra diante das inevitáveis rejeições e me lembrei de que eu era digna, independentemente da validação deles. Maitre se aproximou novamente. Sua família chegou, senhorita Matthews. Seu sorriso profissional não revelava nada, mas algo em seus olhos sugeria que ele já tinha visto essa dinâmica antes com outras famílias. Endireitei os ombros, toquei o colar do meu pai para ganhar coragem e me preparei para cumprimentar minha família com carinho. Eles provavelmente não retribuiriam. Desculpe o atraso, querida, anunciou minha mãe, beijando-me no ar perto da bochecha para não estragar a maquiagem. Ela estava 15 minutos atrasada em relação ao horário reservado, vestida com um terno de grife que provavelmente custava o dobro do meu, embora jamais fosse tão desajeitada a ponto de mencionar preços. As reuniões do comitê de benefícios simplesmente não terminavam. Margaret Thornton pode ser tão tediosa com detalhes do orçamento. Olá, mãe. Você está linda, respondi, determinada a começar a noite de forma positiva. O maitre puxou cadeiras para eles enquanto minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha se acomodavam ao redor da mesa. Elaine ajeitou o lenço de seda, sua pulseira de diamantes refletindo a luz. Esse vestido é novo, Baro? A cor combina com a sua pele. Seu tom sugeria que interessante não era um elogio. Você está linda, eu disse, ignorando sinceramente a provocação. Essa pulseira é deslumbrante. O Richard me deu sem motivo algum, ela respondeu com um sorriso para o marido. Só porque é terça-feira, disse-ele. Zoe não tirou os olhos do celular, os polegares voando pela tela. Seu único reconhecimento da minha presença foi um superficial oi, sem contato visual. Zoe, desligue o telefone, por favor, disse Richard suavemente antes de se virar para mim. Feliz aniversário, Baro. 30, Hein. Eu me lembro daqueles dias. Ele tinha apenas 42 anos, mas falava como se estivesse a uma grande distância, cheio de sabedoria e realização. O champanhe chegou, e aproveitei a distração momentânea para me concentrar novamente. Enquanto o garçom servia, peguei embaixo da cadeira sacolas de presente que havia preparado com cuidado. Tenho algo para cada um de vocês, disse eu, distribuindo as sacolas. Para minha mãe, um cachecol de edição limitada de um designer que ela adorava, conseguido por meio de outro contato com o cliente. Para Elaine e Richard, ingressos para um fim de semana exclusivo de degustação de vinhos. Para Zoe, fones de ouvido sem fio que ela havia mencionado querer. Que gentileza, disse minha mãe, embora o cachecol permanecesse dobrado na bolsa após uma rápida olhada. Elaine examinou o folheto de degustação de vinhos. Ah, mas este é o mesmo fim de semana do convite para a Casa do Lago dos Hendersons. Richard conferiu as datas e assentiu. Vamos ver se conseguimos fazer dar certo. Zoe examinou seu presente com mais atenção. Já recebi estes na semana passada, disse ela, devolvendo-os à sacola. Papai os encomendou para mim. Mantive o sorriso. O recibo está aí, caso você queira trocá-los. O garçom salvou o momento constrangedor chegando para anotar nossos pedidos. Enquanto nos acomodávamos no ritmo da refeição, tentei compartilhar minhas últimas novidades profissionais. O projeto da minha equipe foi destaque na Architectural Digest deste mês, eu disse, quando houve uma pausa natural na conversa. É um empreendimento sustentável de uso misto no centro da cidade. Ah, é aquele prédio com um telhado curvo estranho? Perguntou minha mãe, parecendo mais preocupada do que impressionada. É um sistema de telhado verde, expliquei. Ele capta a água da chuva e reduz os custos de energia em 40%. O Baro sempre se interessou por essas tendências ecológicas, disse minha mãe a Richard, como se estivesse explicando uma fase infantil. O Harold incentivou, é claro. Antes que eu pudesse continuar, ela mudou de assunto habilmente. Elaine, conte ao Baro sobre as honras acadêmicas da Zoe. Minha irmã começou a relatar detalhadamente as notas médias perfeitas da minha sobrinha e suas conquistas extracurriculares. Enquanto Zoe examinava suas unhas com um tédio ensaiado, notei como essa interação era diferente das mesas ao redor, onde os familiares se inclinavam ansiosamente para ouvir uns aos outros falar, onde o riso parecia genuíno e as perguntas, sinceras. Aperitivos chegaram, lindamente apresentados. Eu havia escolhido uma variedade que achei que todos iriam gostar, incluindo o caviar favorito da minha mãe em blinis. Você vai pedir as vieiras, Baro, minha mãe comentou enquanto o garçom colocava meu prato à minha frente.
Escolha ousada, considerando sua tendência a engordar. A torre de frutos do mar teria sido mais vantajosa, observou Richard, embora o custo não fosse o problema. Mais proteína pelo preço. Cortei uma vieira perfeitamente selada. Adoro o preparo do chefe. A redução de cítricos é incrível. O Baro sempre teve gostos incomuns, comentou minha mãe para a mesa toda. Então, enquanto o garçom enchia nossos copos de água, falando nisso, você anda saindo com alguém especial ultimamente, querida? Você já tem 30 anos. O relógio biológico não espera por nenhuma mulher. O rosto do garçom permaneceu profissionalmente neutro, mas vi um breve lampejo de simpatia em seus olhos antes de se afastar. Estou me concentrando na minha carreira agora, respondi calmamente. A carreira não vai te aquecer à noite, disse Elaine, lançando um olhar presunçoso para Richard. Nem os pés frios do Richard, murmurou Zoe inesperadamente, fazendo-me engasgar levemente com a água enquanto eu segurava o riso. Vi o seu prédio quando passamos de carro na semana passada, acrescentou Zoe, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Parece super antigo. Vocês têm ar-condicionado central? É um prédio Art Deco da década de 1930, expliquei. Adoro os detalhes arquitetônicos e a localização. Mas fica numa área tão comercial, disse minha mãe, preocupada. Com certeza você conseguiria encontrar algo em um bairro residencial de verdade, agora que está se saindo bem o suficiente. Percebi que ela não conseguia se convencer a reconhecer meu sucesso. O garçom reapareceu, um aliado silencioso em sua atenção profissional. Ele pareceu se demorar um pouco mais na nossa mesa, talvez sentindo a tensão latente ao sair. Cruzei meu olhar com ele e lhe dei um pequeno sorriso de agradecimento pela água extra, pelo atendimento rápido e pela conexão humana naquele ambiente emocionalmente estéril. Os pratos principais chegaram, silenciando momentaneamente a mesa enquanto todos avaliavam suas escolhas. Eu tinha escolhido o pato com redução de cereja, um dos pratos principais do restaurante. Pato emagrece muito, minha mãe se perguntou em voz alta. Embora tivesse pedido o mesmo prato. Coloquei o guardanapo no colo, alisei-o cuidadosamente e lembrei a mim mesma que já havia previsto aquilo. Eu estava preparada. Não deixaria que me vissem ferida. Mas por dentro, por baixo do vestido de $5.000 e da compostura profissional, uma dor familiar se espalhou pelo meu peito. A garotinha ainda esperando ser boa o suficiente, ser vista, pertencer à sua própria família. Depois que nossos pratos foram retirados, decidi fazer mais uma tentativa de compartilhar meu sucesso profissional. A matéria na arquitetural digeste era significativa para o meu setor. Apesar das rejeições anteriores, eu queria tentar novamente, talvez com detalhes específicos para que eles pudessem entender a magnitude da conquista. A revista dedicou 6 páginas ao nosso projeto, disse eu, dirigindo meus comentários a Richard, que parecia ser o mais propenso a entender o reconhecimento profissional. Eles destacaram a inovação em nosso sistema de recuperação de água. Estamos sendo considerados para um prêmio de sustentabilidade no mês que vem. Os olhos da minha mãe se voltaram brevemente para minha irmã, uma comunicação silenciosa que eu presenciara a vida toda. Que legal, querida, disse ela. Falando em novidades, Elaine, você não queria me contar sobre a fundação? Elaine se endireitou, claramente preparada para o momento. Sim, fui convidada para integrar o conselho da fundação do Hospital Infantil. A esposa do governador me convidou pessoalmente. Imagine minha filha trabalhando ao lado da primeira-dama do nosso estado. Minha mãe sorriu, estendendo a mão para apertar a de Elaine. Estamos tão orgulhosos. O contraste não poderia ter sido mais claro. Minha conquista profissional, construída ao longo de anos, foi descartada em 2 palavras. O encontro social da minha irmã, baseada em grande parte nas conexões do marido e na arrecadação de fundos da nossa mãe, foi comemorado como se ela tivesse descoberto uma descoberta médica. Com licença um instante, eu disse, precisando de um breve momento para me recompor. O banheiro estava abençoadamente vazio, com suas bancadas de mármore e iluminação suave criando um santuário. Agarrei a borda da pia e encarei meu reflexo. Você está bem, sussurrei para mim mesma. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com eles. Enquanto retocava o batom, a porta do banheiro se abriu e 2 mulheres entraram, continuando a conversa. Elas não me notaram na área do canto. Coitada daquela mulher de vestido verde, disse uma delas. Você viu como a mãe dela interrompe toda vez que ela fala? E a irmã é pior, respondeu o outro. Disfunção familiar clássica. Eu queria mandar uma bebida para ela ou algo assim.
Eles me notaram então, com constrangimento estampado no rosto ao perceberem que eu poderia ter ouvido. Eles entraram rapidamente nas baías, deixando-me com frio conforto de que pelo menos os de fora conseguiam ver o que estava acontecendo. Não era coisa da minha cabeça. Voltei para a mesa com a determinação renovada de passar a noite com a dignidade intacta. Eu não lhes daria a satisfação de me verem magoada. O garçom se aproximou com um olhar cúmplice. Estamos preparando sua sobremesa especial agora, senhorita Matthews. Ela vai sair em instantes. Minha mãe ergueu uma sobrancelha. Sobremesa especial? Não precisava fazer alarde, Baro. É meu aniversário de 30 anos, eu disse simplesmente. Achei que merecia uma pequena comemoração. O bolo que chegou era tudo que eu havia pedido. Elegante, não muito grande, com uma única vela e feliz aniversário de 30 anos, Baro escrito em letras de chocolate. O garçom o colocou diante de mim com floreio e, por um breve momento, me permiti sentir especial. Faça um pedido, disse Richard, surpreendentemente solidário. Fechei os olhos, pensando não no que eu desejava que acontecesse, mas no que eu desejava poder liberar. A necessidade da aprovação deles, a dor da rejeição, a esperança persistente de que um dia eles me viriam. Quando abri os olhos e me inclinei para apagar a vela, senti um movimento ao meu lado. Zoe havia estendido o braço em direção ao seu copo d'água. Então, várias coisas aconteceram em uma sucessão tão rápida que pareciam coreografadas. O braço de Zoe bateu no mestre ascensionador, bateu na minha com uma força surpreendente. Meu tronco se projetou para a frente. Seu copo de suco de cranberry tombou, como se estivesse em câmera lenta, e o líquido vermelho escuro formou um arco no ar antes de espirrar na frente do meu vestido esmeralda. O contraste entre o vermelho escuro e o verde da seda era quase artístico em sua vivacidade. O tempo pareceu parar enquanto o líquido penetrava no tecido caro e chegava à minha pele. O restaurante ao nosso redor ficou em silêncio, e outros clientes notaram a comoção. Permaneci imóvel, meio erguido da cadeira, olhando para a mancha que se espalhava. Agora você parece tão vulgar quanto realmente é, disse Zoe, com a voz clara no silêncio repentino. O choque de suas palavras foi mais forte do que o suco. Ergui os olhos e vi a mão da minha mãe levar a boca, num gesto aparentemente aflito, mas não consegui esconder o sorriso. Ao lado dela, minha irmã observava com inconfundível satisfação nos olhos. Então, de forma mais surreal, minha mãe começou a aplaudir de leve, como se reconhecesse uma performance bem executada. Ai, céus, disse ela, a preocupação em sua voz contrariada pelo brilho em seus olhos. Que acidente terrível! Ao nosso redor, outros clientes nos observavam, alguns em choque evidente, outros com desconforto, alguns com inconfundível pena. Uma mulher em uma mesa próxima se levantou um pouco, como se quisesse ajudar, mas não soubesse como. O garçom correu com guardanapos. Deixe-me ajudá-la, senhorita Matthews. Enquanto ele tentava, sem sucesso, remover a mancha que se espalhava, ouvi suas palavras sussurradas. O gerente ofereceu nossa sala privativa, se a senhora quiser se limpar. Por dentro, eu estava em frangalhos. A compostura cuidadosa que mantivera a noite toda rachou sob o peso daquela humilhação deliberada, pois não havia dúvidas em minha mente de que aquilo havia sido planejado. Posicionamento, o momento, o comentário de Zoe, os aplausos da minha mãe, a expressão satisfeita da minha irmã. Esse foi o ápice da noite que eles planejaram o tempo todo. Naquele momento de clareza, algo mudou dentro de mim. Vi com perfeita clareza o que eu não estava disposto a reconhecer há anos. Eles nunca celebrariam meu sucesso porque ele ameaçava a hierarquia familiar. Eles nunca me enxergariam com clareza porque já haviam decidido há muito tempo quem eu poderia ser em sua narrativa. A gerente do restaurante apareceu ao meu lado, uma mulher de rosto gentil, de terno sob medida. Senhorita Matthews, permita-me mostrar-lhe nossas instalações privativas. Temos um pouco de água com gás que pode ajudar a remover a mancha, e posso lhe oferecer um chale para cobrir a área afetada. Minha família assistia com expressões que só mudavam para preocupação quando percebiam que havia outros observando. Minha mãe até estendeu a mão para mim. Baro, querido, deixa eu te ajudar. Mas reconheci a performance pelo que ela era. Com uma clareza nascida de uma vida inteira de momentos semelhantes, entendi que aquela humilhação pública era exatamente o que eles queriam. A prova de que, apesar das minhas conquistas, do meu vestido caro, do local cuidadosamente escolhido, eu ainda poderia ser reduzida ao constrangimento familiar. Aquela que não se encaixava perfeitamente. O que eles não esperavam era como eu reagiria. Endireitei-me, com o suco ainda pingando da seda arruinada. Com uma calma deliberada, usei o guardanapo para secar a maior parte da mancha e o coloquei de volta no colo, seguindo a etiqueta rigorosa que minha mãe me incutira desde a infância.
Obrigada pela preocupação, disse ao gerente, com a voz firme. Agradeço a oferta, mas ficarei bem aqui. A expressão da minha família passou de satisfação para confusão. Essa não era a reação que eles esperavam. Nenhuma lágrima, nenhuma saída apressada para esconder meu constrangimento, nenhuma cena que confirmasse sua narrativa sobre minha instabilidade emocional. Garcam, chame. Pode nos dar a conta, por favor? Baro, você não quer se limpar primeiro? Perguntou Elaine, com a voz melosa e falsa preocupação. Você deve estar desconfortável. Na verdade, estou bastante confortável onde estou agora, respondi, encarando-a diretamente. Pela primeira vez em muito tempo. O garçom voltou com a conta, colocando-a discretamente ao meu lado. Richard estendeu a mão para pegá-la automaticamente. Eu tenho isso, eu disse, cobrindo a pasta de couro com a mão antes que ele pudesse pegá-la. Afinal, convidei todos vocês. Não seja boba, interrompeu minha mãe. O Richard cuida disso. Não, respondi, a única palavra com mais autoridade do que eu jamais havia usado com minha família. Este é o meu jantar de aniversário. E o pago? Coloquei meu cartão de crédito na pasta e o devolvi ao garçom, que se retirou com um aceno quase respeitoso. Baro, você está fazendo uma cena, sibilou minha mãe, com seu radar social extremamente sensível a qualquer perturbação das aparências. Não, mãe, por uma vez, não estou. O gerente se aproximou novamente, inclinando-se para falar baixinho perto do meu ouvido. Senhorita Matthews, se quiser entrar na minha sala por um instante, tenho uma ligação para você. Não houve ligação, é claro. Ela estava me oferecendo uma rota de fuga, uma cortesia profissional de uma mulher que reconhecia a situação para outra. Aceitei com um aceno de cabeça e a segui pelo restaurante, ciente dos olhares, mas não mais incomodado por eles. Em seu escritório, ela fechou a porta e imediatamente me ofereceu um copo d'água. Peço desculpas pela intromissão, disse ela. Mas trabalho em restaurantes há 20 anos e reconheço a dinâmica familiar quando a vejo. Gostaria que eu levasse seu carro até a nossa saída privativa? O jantar de hoje não custa nada, claro. A gentileza dela quase me fez perder a compostura, mas me mantive firme. Obrigada pelo carro, mas insisto em pagar. O que aconteceu não foi culpa do seu restaurante. Pelo menos me permita levá-lo para casa com a sobremesa, ela respondeu. Nosso confeiteiro faz um soufflé de chocolate excelente. Essa humanidade inesperada vinda de um estranho contrastava fortemente com o comportamento da minha família. Pela primeira vez naquela noite, me vi sorrindo genuinamente. Eu agradeceria, respondi. Quando voltei à mesa, minha família estava imersa em uma conversa que cessou abruptamente com a minha aproximação. A expressão da minha mãe era cuidadosamente neutra, embora eu pudesse ver um olhar calculista. O gerente pediu meu carro, eu disse. Acho melhor eu encerrar a noite. Nós vamos com você, ofereceu Elaine, embora seu tom sugerisse mais obrigação do que preocupação. Não é necessário. Por favor, termine sua sobremesa. Baro, você não pode dirigir para casa desse jeito, protestou minha mãe, apontando para o meu vestido manchado. O que as pessoas pensariam? Mesmo agora, as aparências eram sua principal preocupação. Não me importo mais com o que as pessoas pensam, respondi. Isso é problema seu, não meu. Peguei minha bolsa e as sacolas de presentes que tinham deixado na mesa. Obrigado por terem vindo esta noite. Foi esclarecedor. Sem esperar pela resposta, caminhei em direção à saída privativa que o gerente havia indicado. Atrás de mim, ouvi a risada tensa da minha mãe, que sem dúvida tentava amenizar a minha partida em benefício das mesas próximas. No meu carro, finalmente sozinha, as emoções que eu havia reprimido a noite toda ameaçavam me dominar. Mas eu não chorei. Em vez disso, senti uma clareza estranha e poderosa me inundar. A humilhação tinha sido real, mas minha reação a ela também. Talvez pela primeira vez, enfrentei a crueldade dele sem me render, sem me desculpar, sem aceitar o papel que me haviam atribuído. Voltei para casa com meu vestido de $5.000 manchado de suco, o cheiro de cranberry preenchendo o carro, e senti algo inesperado. Liberdade. Jasmine estava me esperando no meu apartamento com sorvete, como prometido. Bastou olhar para o meu vestido para ela regalar os olhos. Que diabos aconteceu? Contei tudo a ela enquanto trocava de roupa, colocando roupas confortáveis, e joguei o vestido destruído na banheira para ficar de molho. Que monstros! Ela se irritou. Baro, isso é mais do que desfuncional. Isso é abuso. Eu sei, disse eu, admitindo de forma dolorosa e libertadora. Eu sempre soube.
Acho que simplesmente não estava pronta para aceitar. Meu celular não parava de vibrar desde que saí do restaurante. Mensagens da minha mãe alegando preocupação com meu estado emocional e sugerindo que eu estava exagerando. Mensagens da Elaine dizendo que a Zoe estava devastada com o acidente e minha saída dramática. Até uma do Richard dizendo que eles estavam preocupados comigo. Silenciei o telefone sem responder. O que você vai fazer? Perguntou Jasmine, me entregando uma tigela de sorvete de chocolate. Ainda não tenho certeza, eu disse. Mas sei o que não vou fazer. Não vou mais fingir. Não vou continuar esperando que eles mudem. Não vou me diminuir para me encaixar na narrativa deles. Ficamos acordados até tarde, com Jasmine dormindo no meu sofá em vez de me deixar sozinho. Depois que ela cochilou, sentei-me à minha mesa de desenho com um caderno, não desenhando, mas escrevendo cada desprezo, cada rejeição, cada momento de gaslighting que eu conseguia lembrar da minha família. Anos de incidentes que eu havia desculpado ou minimizado individualmente se juntaram para formar um padrão inegável. Pela manhã, eu tinha mais do que apenas um histórico de abuso. Eu tinha o começo de um plano. Porque, embora minha família dominasse a arte da guerra emocional, eu tinha habilidades que eles não tinham. Eu entendia sistemas, como as partes se conectavam para criar um todo. Eu sabia como identificar fraquezas estruturais. Eu conseguia ler projetos que outros não conseguiam ver. E o mais importante, eu não tinha mais nada a perder. Eles já tinham tirado minha dignidade, minha esperança de conexão, meu lugar na família. O que eu tinha era conhecimento. Conhecimento sobre o negócio da família que meu pai havia construído, que minha mãe agora controlava. Conhecimento sobre as práticas comerciais de Richard por meio de conversas ouvidas. Conhecimento sobre as aspirações sociais da minha irmã e os objetivos acadêmicos da minha sobrinha. Eu não me rebaixaria ao nível de crueldade deles, mas usaria todas as vantagens legais, éticas para garantir que eles entendessem as consequências de suas ações. Era hora de redesenhar essa estrutura familiar desde a fundação. Durante a semana seguinte, mantive silêncio absoluto com minha família, apesar das crescentes tentativas de contato. As mensagens da minha mãe variavam de preocupação para irritação, em seguida, para ameaças veladas sobre minha saúde mental. Elaine alternava entre bancar a parte ferida e tentar demonstrar preocupação fraternal. Até Zoe enviou um pedido de desculpas claramente ditado pela mãe, sem nenhuma admissão real de transgressão. Não respondi a nada. Em vez disso, entrei em contato com o antigo sócio do meu pai, Arthur Goldman, que cuidou dos assuntos jurídicos da nossa família por décadas. Gostaria de rever os detalhes do patrimônio do meu pai, disse-lhe durante o almoço, particularmente no que diz respeito aos negócios da família. Arthur não pareceu surpreso com meu pedido. Harold sempre quis que você assumisse um papel mais ativo. Sabe, ele estava preocupado com o estilo de gestão da Vivien. O que Arthur me mostrou mudou tudo. Ao contrário do que minha mãe havia levado todos a crer, meu pai havia deixado o controle acionário da empresa de administração de imóveis da família para mim, não para ela. Ele havia estabelecido um fundo fiduciário que dava à minha mãe o controle administrativo até eu completar 30 anos, com a condição de que eu pudesse assumir minha posição de direito quando quisesse após esse marco. Ontem foi meu aniversário de 30 anos, eu disse, olhando para o documento com meu nome claramente indicado. Arthur Asensio. Feliz aniversário, Baro. E, coincidentemente, parabéns por se tornar o acionista majoritário da Matthews Properties. Minha próxima parada foi consultar um contador forense recomendado por Arthur. Autorizei uma auditoria completa dos livros contábeis da empresa nos últimos 5 anos, desde a morte do meu pai. O que descobrimos foi preocupante. Embora não fosse explicitamente legal, minha mãe vinha direcionando recursos da empresa para sustentar o estilo de vida de Elaine e Richard, categorizando seus aluguéis de carros de luxo e suas filiações a clubes de campo como despesas comerciais. Mais preocupante era o padrão de negócios com o escritório de advocacia de Richard. A empresa pagava honorários advocatícios extraordinários por questões aparentemente rotineiras, com a cobrança pessoal de Richard excedendo em muitos padrões do setor. Munido dessas informações, pesquisei a posição social da minha mãe. Ela era vice-presidente da Sociedade Cultural de Westlake, com eleições para o cargo no mês que vem. Toda sua identidade estava voltada para garantir esse cargo de prestígio, algo que ela havia mencionado em todas as reuniões familiares no último ano. Quanto a Elaine, descobri que sua nomeação para a fundação do hospital ainda não estava definida. A esposa do governador de fato a havia recomendado, mas a aprovação final exigia uma votação do conselho, marcada para a semana seguinte. Quanto a Zoe, uma rápida ligação para minha ex-colega de faculdade, que agora trabalhava na área de admissões em Princeton, revelou que minha sobrinha havia se inscrito para admissão antecipada, com entrevistas com ex-alunos agendadas para breve. Cada informação era uma alavanca em potencial, não para vingança, mas para recalibração.
Passei o fim de semana projetando minha abordagem com o mesmo cuidado que dedicaria a um problema arquitetônico desafiador, identificando pontos de tensão e oportunidades estruturais. Na manhã de segunda-feira, exatamente uma semana após o incidente no restaurante, cheguei ao escritório da Matthews Properties sem avisar. A recepcionista, que me conhecia desde criança, me olhou 2 vezes. Senhorita Barrow, não a esperávamos hoje. Eu sei, Susan. Minha mãe está na sala de conferências para a reunião do conselho? Seus olhos se arregalaram. Sim, mas não achei que você estivesse presente. Agora sim, respondi, dirigindo-me às portas duplas no final do corredor. A conversa lá dentro parou abruptamente quando entrei. Minha mãe sentou-se à cabeceira da mesa, cercada pelos membros do conselho e executivos da empresa. Sua expressão mudou rapidamente de choque para irritação, em seguida, para uma neutralidade cautelosa. Barrow, que surpresa! Estamos no meio de uma reunião agora. Sorry, simpatico. Eu sei. A reunião trimestral do conselho. Estou aqui para participar. Um dos membros do conselho, um senhor mais velho que havia trabalhado com meu pai, pareceu confuso. Vivian, pensei que você tivesse dito que Barrow não estava interessado nos negócios da empresa. Isso era verdade até recentemente. Eu disse antes que minha mãe pudesse responder, mas como acionista majoritária desde meu aniversário de 30 anos na semana passada, acho que é hora de assumir um papel mais ativo. A sala ficou em silêncio. O rosto da minha mãe empalideceu. Deve haver algum engano, começou ela. Retirei os documentos do fundo fiduciário do meu portfólio e os passei ao redor da mesa. Sem dúvida, mãe. Papai foi bem claro sobre suas intenções. Durante as 2 horas seguintes, participei integralmente da reunião do conselho, fazendo perguntas detalhadas sobre relatórios financeiros, questionando suposições sobre projetos futuros e demonstrando um conhecimento do negócio que claramente surpreendeu a todos os presentes. Eu tinha feito minha lição de casa, estudando exaustivamente relatórios de empresas e tendências do setor. Quando a reunião terminou, minha mãe me encurralou no corredor. O que você pensa que está fazendo? Esta empresa tem funcionado perfeitamente bem sem a sua interferência. É mesmo? Perguntei suavemente. A auditoria que encomendei pode sugerir o contrário. Seu rosto passou de pálido a pálido. Auditoria. Você não tem direito. Na verdade, eu tenho todo o direito. E não se preocupe, não estou querendo causar problemas desnecessários, desde que certas mudanças sejam implementadas. Nas 2 semanas seguintes, abordei sistematicamente cada aspecto do meu plano. Agendei uma reunião privada com o presidente da Sociedade Cultural de Westlake, expressando preocupações sobre candidatos à liderança que poderiam usar o cargo principalmente para avanço social pessoal, em vez de enriquecimento cultural. Compartilhei minha própria visão para a integração das artes comunitárias, algo que havia desenvolvido por meio do meu trabalho de arquitetura. Ao final do almoço, ela me convidou para apresentar essas ideias na próxima reunião do conselho. Por meio de Arthur, organizei uma investigação ética anônima sobre as práticas de cobrança entre a Matthews Properties e o escritório de advocacia de Richard, nada acusando diretamente. Apenas perguntas suficientes para justificar uma revisão pelos sócios seniores do escritório. Entrei em contato com vários membros do conselho da Children's Hospital Foundation, apresentando-me como um potencial doador interessado em design sustentável para instalações de saúde. Durante essas conversas, mencionei casualmente meus laços familiares, expressando admiração pelo compromisso da fundação com uma liderança baseada no mérito, em vez de conexões sociais. A mensagem era sutil, mas clara. Quanto a Zoe, não a abordei diretamente. Ela ainda era jovem, ainda capaz de mudar. Em vez disso, entrei em contato com o Departamento de Arquitetura de Princeton para discutir a criação de uma pequena bolsa de estudos para design sustentável, o que naturalmente levou a conversas com o escritório de admissões sobre as qualidades que eles valorizavam nos candidatos. Durante todo esse período, continuei ignorando a comunicação direta da minha família, embora soubesse muito bem que eles estavam falando de mim. Por meio da Susan, do escritório, descobri que minha mãe estava consultando advogados freneticamente sobre os acordos do fundo. Por meio de contatos no setor, soube que Richard estava enfrentando perguntas incômodas de seus sócios sobre cobranças de clientes. Finalmente, 3 semanas após o incidente no restaurante, recebi a ligação que tanto esperava. Barrow, isso já foi longe demais, disse minha mãe, com a voz tensa e uma raiva contida. Precisamos conversar. Concordo, respondi calmamente. Meu escritório, amanhã às 10 horas. A escolha do local foi deliberada, meu espaço profissional, onde eu tinha mais confiança, e eles eram visitantes.
Quando eles chegaram, minha mãe, Elaine e Richard como uma frente unificada, eu estava preparada. Conduzi-os à sala de conferências do nosso escritório em vez do meu escritório pessoal, outra escolha estratégica que nos distanciou ainda mais. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista clara do projeto de construção sustentável que havia sido destaque na arquitetural de Gest. O que exatamente você quer, Baro? Minha mãe perguntou assim que se sentaram. Esse comportamento vingativo é indigno de você. Sorri, reconhecendo a tentativa de manipulação pelo que realmente era. O que eu quero é bem simples: respeito. Não apenas por mim, mas pela empresa que meu pai construiu, pelo sobrenome que compartilhamos e pela decência humana básica. Se isso tem a ver com o que aconteceu no restaurante, começou Elaine. Tem a ver com o que aconteceu nos últimos 30 anos, interrompi. O restaurante foi apenas o momento final de esclarecimento. Descreve meus termos de forma clara e concisa. A empresa seria reestruturada com governança adequada. A firma de Richard não receberia mais tratamento preferencial. Minha mãe poderia manter sua posição social, mas os recursos da empresa não a financiariam mais. E o mais importante, o padrão de demissões e depreciação acabaria. E se recusarmos? Perguntou Richard, sempre o advogado em busca de vantagem. Então, exerço meus direitos como acionista majoritário, substituo o conselho por diretores independentes, encomendo uma auditoria forense completa e deixo as consequências se desenrolarem naturalmente. A ameaça não foi dita explicitamente, mas não precisava ser. Cada um deles entendia exatamente o que estava em jogo: a posição social da minha mãe, a nomeação de Elaine para a fundação, a reputação profissional de Richard. Você não ousaria, sussurrou minha mãe. Somos sua família. Olhei diretamente para ela, permitindo que todos os anos de mágoa transparecessem brevemente em meus olhos. Sim, você está, e é por isso que estou oferecendo termos em vez de simplesmente exercer meus direitos. A escolha é sua. 2 dias depois, Oi apareceu sozinha no meu escritório, uma adolescente mal-humorada, afundada na minha cadeira de visitas. Mamãe e vovó te mandaram uma carta oficial de desculpas, ela murmurou, deslizando um envelope sobre a minha mesa. Eu o deixei fechado. Elas te mandaram ou você veio por conta própria? Ela olhou para o chão por um longo momento antes de responder. Acho que os dois. E o que você acha de tudo isso? Ela deu de ombros, mas havia menos hostilidade do que antes. Eles estão pirando. A vovó chorou ontem. A mamãe e o papai estão brigando. Sinto muito, eu disse com sinceridade. Zoe olhou para cima, analisando meu rosto. Você está mesmo? Conflitos familiares prejudicam todos os envolvidos, mesmo quando são necessários. Ela pareceu refletir sobre isso. Disseram que você vai estragar tudo se eles não fizerem o que você quer. O que eu quero é uma família que não ache que humilhar uns aos outros seja diversão, respondi. Você acha que isso está estragando tudo? Ela baixou o olhar novamente. Depois de uma longa pausa, ela disse, sinto muito pelo seu vestido. O pedido de desculpas foi estranho, possivelmente forçado, mas havia um toque de autenticidade em sua voz que eu não esperava. Obrigada por dizer isso, eu disse. Agradeço por ter vindo aqui. Quando ela se virou para sair, hesitou na porta. Aquele prédio na revista, você realmente o projetou? Sim, eu liderei a equipe que fez isso. Na verdade, é bem legal, ela admitiu, relutante. A gente estudou isso na aula de ciências ambientais. Foi um momento breve, facilmente ignorado. Mas, quando ela foi embora, senti a primeira ponte frágil sendo construída sobre o abismo que me separava da minha família há tanto tempo. 6 meses depois daquele jantar desastroso de aniversário, eu estava sentado em meu escritório recém-reformado na Matthews Properties, revisando os planos para nosso mais recente projeto de desenvolvimento. A empresa passou por mudanças significativas, novos membros do conselho com experiência real, práticas financeiras transparentes e um foco renovado em construção sustentável que honrava a visão original do meu pai, ao mesmo tempo que incorporava meus próprios valores profissionais. A jornada de cura não foi rápida nem fácil. A doutora Laura me guiou através das emoções complexas de estabelecer limites com a família, a culpa, a tristeza pelos relacionamentos que eu sempre quis, mas nunca tive, o medo de ficar sozinha. A cura não significa que o dano nunca existiu, ela me lembrava com frequência. Significa que o dano não controla mais a sua vida.
Minha carreira na arquitetura floresceu enquanto eu dividia meu tempo entre os negócios da família e minha prática profissional. O projeto de construção sustentável havia de fato conquistado o prêmio do setor, o que levou a novas encomendas e palestras. Contratei 2 novos arquitetos para lidar com a crescente carga de trabalho, criando uma equipe que compartilhava meus valores e minha visão. As mudanças mais profundas, no entanto, ocorreram na minha vida pessoal. Com o incentivo de Jasmine, juntei-me a um projeto de horta comunitária, onde conheci pessoas que me valorizavam incondicionalmente. Desenvolvi novas amizades baseadas no respeito mútuo, em vez de na obrigação. Até comecei a namorar David, um engenheiro estrutural que conheci em uma conferência profissional, que demonstrou interesse pelos meus pensamentos e ideias de uma forma que minha família nunca demonstrou. Mais significativamente, aprendi a encontrar valor em mim mesma, independentemente da validação externa. Os vestidos caros e as tentativas desesperadas de impressionar deram lugar a uma expressão mais autêntica de quem eu era, do que eu valorizava e de como eu queria viver. As tentativas de reconciliação da minha família foram feitas com graus variados de sinceridade. Minha mãe, cuja posição social havia sido de fato afetada pela reestruturação da empresa, manteve uma cordialidade cuidadosa que não chegava a ser um calor genuíno. Ela havia perdido a presidência da Sociedade Cultural de Westlake para outro candidato, um golpe em seu orgulho pelo qual não me perdoou, embora nunca tenha reconhecido meu papel nisso diretamente. A jornada de Elaine foi mais complexa. A Fundação Hospitalar acabou nomeando-a para o conselho, mas em um cargo inferior ao prometido originalmente. Essa humilhação, combinada com crescente escrutínio das práticas comerciais de Richard, criou rachaduras em sua fachada perfeita. Durante um raro almoço privado, ela admitiu: "Nunca pensei em como te tratamos. Era simplesmente o jeito que as coisas eram." "Esse é o problema", respondi. "Ninguém pensou nisso. Ninguém questionou." Richard se afastou das reuniões familiares, concentrado em reparar os danos à sua reputação profissional. A revisão interna do escritório de advocacia encontrou inconsistências em suas práticas de cobrança, resultando em um período probatório que feriu seu orgulho, mas que, em última análise, protegeu sua licença. Mais surpreendente é que Zoe havia tentado contato repetidamente. O incidente com o suco de cranberry também se tornará um ponto de virada para ela. Observar os adultos em sua vida se esforçando para manter suas posições sociais revelou o vazio por trás dos valores que lhe haviam sido ensinados. Sua entrevista em Princeton tinha corrido mal, resultando em uma rejeição que a forçou a reconsiderar seu caminho. "Você poderia dar uma olhada na minha redação para Northwestern?" ela perguntou durante uma visita inesperada ao meu escritório. "Eles têm um bom programa de ciências ambientais." Essa conexão provisória com minha sobrinha parecia um novo broto delicado após um incêndio florestal, frágil, mas esperançoso. 1 ano após a humilhação no restaurante, organizei um pequeno jantar no meu apartamento. Não era uma comemoração de aniversário, apenas uma reunião de pessoas com quem eu me importava. Jasmine veio com o marido. David trouxe vinho e sua risada fácil. E, surpreendentemente, Oi compareceu sozinha, tendo pedido permissão para participar. O contraste com o desastre do ano anterior era gritante. Aqui, a conversa fluía naturalmente, sem punhais ocultos ou jogos de poder. Perguntas eram feitas com interesse genuíno. Conquistas eram celebradas sem reservas. Durante toda a noite, observei Zoe observando essas interações saudáveis com atenção curiosa, como se estivesse estudando uma língua estrangeira. "Seus amigos são diferentes dos da mamãe", comentou ela enquanto me ajudava a tirar os pratos de sobremesa. "Como assim?" Ela pensou cuidadosamente antes de responder. "Eles realmente gostam um do outro. E de você. Não se trata apenas do que as pessoas podem fazer umas pelas outras. Relacionamentos devem acrescentar algo à sua vida, não sugá-la", eu disse. "Isso se aplica à família também." Ela assentiu lentamente. "Agora eu entendo. Por que você fez o que fez depois do que fizemos com você?" Toquei seu ombro gentilmente. "Não se tratava de punição, Zoe. Tratava-se de mudar um sistema que prejudicava a todos, até mesmo aqueles que pareciam estar vencendo." Mais tarde, depois que todos foram embora, fiquei em pé na janela da minha sala, observando as luzes da cidade. O arquiteto em mim apreciava os sistemas complexos que tornavam aquelas luzes possíveis. Redes elétricas, planejamento urbano, engenhosidade humana resolvendo problemas de escuridão. Sistemas familiares não eram tão diferentes. Eles também exigiam um projeto cuidadoso, manutenção e, ocasionalmente, uma reforma completa. O ano anterior tinha sido dedicado à desmontagem de estruturas tóxicas e à reconstrução cuidadosa e intencional de algo mais saudável em seu lugar. A lição não tinha sido sobre vingança, embora isso pudesse ter sido satisfatório naquele momento.
Tinha sido sobre reconhecer meu próprio valor independentemente da avaliação deles, sobre entender que eu não podia controlar o comportamento deles, apenas minha reação a ele, sobre encontrar a coragem de redesenhar minha vida de acordo com meus próprios projetos. Em vez de seguir planos falhos transmitidos de geração em geração. Defender-me não mudou apenas meu relacionamento com minha família, transformou a forma como eu me via. A mulher que antes gastava $5.000 em um vestido para impressionar pessoas que jamais se impressionariam, agora entendia que seu valor não era determinado pelo julgamento delas. Essa revelação valeu muito mais do que qualquer peça de roupa de grife ou aprovação social. A jornada não havia terminado. A cura raramente segue um caminho linear. Haveria contratempos, velhos padrões se reafirmando, momentos de dúvida. Mas a base havia sido reconstruída, sólida e verdadeira desta vez. Quando me afastei da janela, avistei a capa emoldurada da arquitetural de Geste na minha parede, não exibida como prova de valor para os outros, mas como um lembrete para mim mesmo do que era possível quando eu confiava na minha própria visão. Você já teve que enfrentar familiares que o trataram injustamente? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com as pessoas com quem mais nos importamos. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais experiências reais sobre como encontrar sua voz e criar a vida que você merece. E não se esqueça de compartilhar com alguém que talvez precise ouvir que não há problema em exigir respeito, mesmo da família. Obrigada por ouvir minha jornada. Lembre-se, às vezes, os momentos mais dolorosos se tornam os pontos de virada que nos levam ao nosso verdadeiro eu.